Um outro recurso que ajuda bastante, principalmente quem está desenvolvendo aplicações web, está mexendo com HTML, CSS, arquivos do tipo, é o Emmet. Não sei se a pronúncia exata é essa, mas é isso aí. Bom, e o que ele ajuda para a gente? Ele traz um conjunto de atalhos que me permite criar aplicações, aquelas estruturas HTML bem repetitivas, de uma forma muito rápida que a gente vai ver agora. O Emmet não é algo que seja específico do VS Code, vários outros editores possuem, inclusive o VS Code, caso você não conheça, esse é o momento de ser apresentado a ele. Então, para iniciar, eu vou criar um arquivo, um HTML, e aqui dentro, vamos supor que eu precise de uma div com um botão lá dentro. Eu teria que fazer abre, div. Ele já me ajudou fechando. Aí aqui dentro eu colocaria um botão. Veja o autocomplete também já me ajudando. Pronto, seria algo desse tipo. Só que com o uso do Emmet, simplesmente vou colocar div maior botão. Ele já reconheceu como abreviação do Emmet. E quando eu apertar um Tab, ele monta essa estrutura para mim. Se fosse com o título, qualquer elemento, ele vai me ajudar. H1, o cursor já está aqui dentro, então eu simplesmente vou colocar título qualquer. Se eu salvar e pedir para visualizar essa página, vamos ver aqui. Aqui o HTML, abrir com o Safari. Pronto, aqui está a página que nós acabamos de criar. Só colocar ela para cá, essa página aqui, para a gente ficar vendo o que vai mudar nela. A partir daqui eu consigo criar uma estrutura gigante. Por exemplo, uma com corpo HTML completo. HTML, body. E aqui dentro eu vou criar uma div. Se eu quisesse que essa div tivesse uma classe, basta eu colocar aqui dentro um ponto principal. Quando eu der o tab, aqui está HTML, body, a div com a classe já preenchida e fecha tudo ao final. Ctrl Z para voltar para aquela formação. Eu vou colocar no mesmo nível do body, eu vou colocar o head, que fica HTML, aí tem o head e o body. Então vou colocar aqui o head e o mass, para indicar que esses dois estão no mesmo nível. Ou seja, head está abaixo de HTML, div está abaixo de body, mas head está no mesmo nível do body. Vou dar um tab. Ele não funcionou porque eu tenho que acabar de escrever, ou seja, principal, agora sim, tab, HTML, head, body, e aqui ele fecha. Ctrl Z mais uma vez. Eu vou colocar uma lista dentro dessa div. Então eu vou iniciar a lista com o L e lá dentro eu vou colocar o LI. Tab, div, o L, LI. Se eu quisesse mais que um elemento nessa lista, colocar aqui um nome qualquer, só para mostrar a lista. Pronto, aqui está ela. Se eu quisesse mais que um elemento dentro dessa lista, poderia colocar LI, LI, LI. Aqui estão os três, mas eu também poderia colocar simplesmente LI vezes 3. Pronto, aqui estão todos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Voltando para cá, aqui está a minha lista. Bom, estou com preguiça de colocar até mesmo esse 1, 2, 3. Eu quero utilizar aquele padrão lorem Y. Então, lorem com 10 palavras. Pronto, já criou tudo para mim. E eu posso utilizar isso, não precisa estar com o documento em branco, como eu estou iniciando sempre, foi só para facilitar.
a didática, mas, por exemplo, eu estou no meio aqui no final do body, eu vou querer um footer, então simplesmente footer, e aqui eu coloco uma div com uma fonte qualquer. Ele vai preencher de qualquer forma. Em qualquer ponto da tela, uma tela já preenchida com vários componentes, eu consigo adicionar mais sempre utilizando o Emmet. Se eu quisesse adicionar isso aqui naquela grandona que a gente estava criando, vamos voltar para cá, vou pegar esse trecho, copiar, voltar tudo, pronto. Nesse ponto, se eu simplesmente fizer isso aqui, desculpa, fonte, tab, não funcionou muito bem, porque é como se eu tivesse colocado no mesmo nível do texto. Então eu tenho que agrupar de alguma forma. Então head mais body é dentro do body, aí vai ter essa div com isso aqui e o footer vai estar no mesmo nível dessa div. Então eu vou colocar entre parênteses essa parte. Então vai ter esse elemento e no mesmo nível desse elemento vai ter também o meu footer. Então apagar aqui, colocar um T só para ele entender, tab, e agora sim eu cheguei naquele mesmo nível. 5, pronto, aqui está a lista e aqui está o fim. Só para complicar um pouco mais, eu vou criar uma página utilizando o Bootstrap só com o Emmet e alguns conhecimentos que eu já tenho do Bootstrap, mas eu vou referenciar o site caso você não conheça e você pode ver como que você poderia estender e criar outras páginas também dessa forma. Então eu vou voltar para cá, pronto, para essa formação. Vou apresentar primeiro o Bootstrap. Atualmente ele está na versão 4. Então, um pouco mais a fonte. E aqui eu consigo ver como que eu configuro o layout, os containers, componentes que eu preciso. Tem um exemplo para cada um deles. Só que eu não vou focar muito na parte do Bootstrap em si. Eu vou voltar para cá, aqui no meu index, eu vou adaptar isso para utilizar o Bootstrap. Então eu tenho o header, então eu tenho o head, o body. Dentro do body eu vou colocar um título aqui, um pouco antes, H1. Como eu quero no mesmo nível, eu vou colocar o mais. Nessa minha div principal eu vou ter uma lista, agora eu vou colocar uma classe do Bootstrap, que é o list group. E em cada item dessa lista eu também vou colocar uma classe que vai ser o list group item. Vamos ver como é que está até o momento. Fez com as classes. Vou salvar. Olhando aqui, não mudou nada ainda. Por quê? Porque eu ainda não adicionei o Bootstrap de fato. Eu só coloquei as classes dele. Para adicionar o Bootstrap, eu tenho que referenciar também o CSS. E isso ficaria no meu head. Só ir um pouquinho para cá, pedir para copiar isso. E aqui dentro do head, eu vou colar o link para esse CSS que eu estou puxando. Pronto, voltando para cá, quando eu atualizar, a lista já ficou mais formatada. Que é isso que o Bootstrap dá. Ele me dá um CSS básico, que principalmente para quem não conhece muito de CSS, ele já é um bom início. Ele traz essa cara que você já deve conhecer de vários sites, porque muita gente utiliza o Bootstrap como base, e você pode estender a partir dele. Então vou copiar isso aqui, vou voltar para a nossa formação, deixei ele aqui embaixo só para não perder. E eu vou fechar colocando aqui embaixo, pouco antes do rodapé, e vou colocar
mais um item que vai ser um botão. Esse 2.s só para indicar que ele é do tipo submit. E aqui eu vou colocar a classe btn e outra classe btn lg. E para fechar, btn primária. Salvei, voltando para cá. Esqueci de estender. Aqui está ele. Vou colocar o link, que ainda está aqui no meu Ctrl+C. E agora sim, aqui está o botão, que eu não coloquei um nome para ele, um valor. Eu poderia também colocar um ID nesse botão. Vamos voltar. Aqui está o botão. Poderia aqui nesse ponto, por exemplo, Send Values. Venho aqui para o final e peço mais uma vez. Aqui está o tipo Submit, ID Send Values e a classe, aquelas que eu tinha colocado. Bom, só o ID não vai mudar nada na tela. Para fechar, eu vou mudar só o footer, onde aqui eu vou colocar a classe footer, dentro dela um div, com a classe container, e aqui um span com a classe textmute. Pronto. Colei o link. Listagem. O valor do botão vai ser salvar. E aqui no meu rodapé eu vou colocar empresa XYZ. Pronto, quando eu atualizar, aqui está toda a minha página. Bom, não queria dar um básico de CSS, eu botei só o Bootstrap para deixar essa parte um pouco mais complicado e eu consegui mostrar o quão eu consigo criar uma tela apenas com esses comandos e esses atalhos do Emmet. Caso você queira estender um pouco mais os conhecimentos do Emmet, aqui no Google você encontra algumas referências do tipo Emmet VS Code. Você vai ver bem como integrar. Você vai ver bem os arquivos que ele consegue trabalhar, algumas variações que você pode fazer nas configurações, enfim, tem muita coisa que você pode trabalhar com Emmet. Agora, se você quiser saber esses atalhos, se você quiser saber esses símbolos que eu fui adicionando, como que eles funcionam, você procura na Emmet Documentation. Aqui está ela. Aqui na sintaxe, você consegue ver que colocar o sinal de maior, você cria uma criança, ou seja, fica um nível abaixo. Se colocar o mais, vai ficar no mesmo nível. E tem também outras formas que você pode utilizar. Essa documentação ela é muito boa para ajudar justamente a descobrir novos recursos que você pode adicionar. Até a próxima aula.